Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua vida. Sexta-feira, o dia em que o nosso Senhor Jesus subiu naquela cruz, foi colocado lá. O dia que o mundo para pensar sobre toda essa história. A história de sacrifício, história de entrega, história de morte. Hoje é sexta-feira. E o grande evento, a grande história, foi narrada por várias pessoas. Foi narrada por vários autores. E sempre nos fazendo lembrar: Jesus Cristo morreu na cruz. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, falou sobre a cruz, falou sobre todo o evento. Lá em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, verso 18, Paulo fala muito mais do que o símbolo cruz. Ele vai dizer assim para nós: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando nós paramos para pensar nesse contexto todo de cruz, nós precisamos pensar o que há de diferente na cruz de Cristo. O que há? Porque não foi a única morte na cruz. Não. Muitos também foram crucificados com o mesmo tipo de morte, antes e depois de Jesus. Ali mesmo, no próprio dia, naquela sexta-feira, morreram dois ao lado de Jesus, uma à sua esquerda, outra à sua direita, também morte de cruz. Nós vemos também que logo depois, quando a igreja se dispersou, muitos discípulos, ou chamados primeiros cristãos, foram também crucificados. Então, o que torna a cruz de Cristo diferente? O que torna a morte de cruz do Senhor Jesus diferente de todas as outras mortes? Não é por acaso que a igreja primitiva elegeu a cruz como um símbolo do cristianismo. Mas poderiam ter adotado outro símbolo. Poderiam ter colocado, quem sabe, a manjedoura como símbolo. Poderiam ter colocado, quem sabe, a estrela, aquela que guiou os magos no caminho da manjedoura. Poderiam ter colocado os pães que multiplicaram. Poderiam até mesmo o cálice da ceia como símbolo disso tudo. Não, eles escolheram a cruz, justamente a cruz. E a cruz de Cristo é a única, ela se torna única por causa justamente daquilo que está indicando, daquilo que está falando, a sua mensagem, a mensagem da cruz.
E nesse texto que lemos do apóstolo Paulo, ele vai justamente, divinamente inspirado, falar sobre a mensagem da cruz. Muitos pintam sobre ela, muitos falam sobre ela, muitos fazem quadros, desenhos, carregam. Mas o fato, meu querido, nós não podemos esquecer a mensagem da cruz. O que ela traz para nós? Porque essa cruz que Cristo morreu fez toda a diferença para a humanidade, toda a diferença. E a sua mensagem é uma mensagem que traz à minha memória que Ele morreu ali por mim e por você. Ele morreu por nós. Escolheu ir a ela, escolheu morrer naquela cruz no nosso lugar. E é por isso que séculos e séculos se passam e a sua mensagem continua atual, continua real, continua verdadeira. E ela traz para nós a morte naquela cruz, naquela sexta-feira, traz para nós ainda lições preciosas para os nossos corações. E a primeira delas é que a cruz que Cristo morreu tem uma mensagem que muitos rejeitam. Sim, rejeitaram no passado, rejeitam no presente. Sim, porque para aquele tempo, os intelectuais gregos, aqueles que pensavam, eles achavam que a necessidade de um sacrifício que Deus iria fazer em relação aos homens, iria reconciliá-los, reconciliar o homem a Deus. Parecia até mesmo loucura. Como assim? Como assim? E nós encontramos Deus através dos nossos próprios pensamentos, diziam eles. Mas a Bíblia, ela vai dizer para nós que jamais o ser humano vai encontrar a Deus pela sua própria sabedoria. Ainda hoje, meus queridos, há pessoas nesse mundo que se acham inteligentes demais para acreditar nessa mensagem da cruz, para acreditar na mensagem da Bíblia, para aceitar essa mensagem da cruz, para aceitar a morte de Jesus por toda a humanidade. Ainda existem pessoas hoje que não acreditam nisso. Por outro lado, ali no próprio texto, ele também vai falar dos judeus, que tinham a mentalidade prática, a ideia de que o Messias crucificado seria um escândalo, ou seja, Deus jamais se rebaixaria a tal nível de morrer uma morte tão medíocre e tão escandalosa como a morte da cruz, pensavam eles. Porque a cruz era somente para aqueles maiores malfeitores que tinham cometido pecados e delitos hediondos. Ainda hoje, meus queridos, há religiosos para os quais a cruz é um escândalo, a mensagem dela é um escândalo, porque eles vão chegar à conclusão de que não precisa sofrer tanto, não precisa ser tão assim, e falam de um cristianismo de prosperidade e de um cristianismo sem sofrimento. Aí a mensagem da cruz, como diz o poeta, é empurrada para debaixo do tapete. O fato que a mensagem da cruz, a própria cruz, ela também traz outra lição preciosa para o nosso coração, que a cruz que Cristo morreu tem uma mensagem que salva. Tem uma mensagem que salva. O verso 18 vai falar isso, que é poder de Deus. Sim, para os que perecem, a cruz pode ser taxada de loucura ou escândalo, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Exatamente isso. A cruz que Cristo morreu tem uma mensagem que salva. E nessa frase, o apóstolo Paulo nos oferece os critérios para distinguirmos quem está perecendo de quem está sendo salvo. Sim. E segundo ele, os dois grupos podem ser avaliados segundo o seu posicionamento com a cruz. Ao entender a mensagem da cruz, são salvos. Não entendendo a mensagem da cruz, perecem. Não existe cristianismo, meu querido, sem cruz. Não existe cristianismo sem salvação pela cruz. Não. A cruz é a mensagem que salva a mim e a você, que salva a humanidade. Podemos nesse momento então ter a certeza da nossa salvação, de que
há perdão para os nossos pecados, sim, que há reconciliação na cruz de Cristo, sim, que o homem e Deus se reconciliaram através dessa mensagem da cruz, através da morte de Jesus ali. Há uma realidade eterna na mensagem da cruz, na cruz de Cristo. Também a cruz que Cristo morreu tem uma mensagem que nos conforta, sim, nos conforta. E é justamente isso que o apóstolo Paulo traz para nós, porque existem coisas que só podemos saber porque passou pela cruz, porque a cruz aconteceu, a mensagem aconteceu. Pela cruz eu sei que Jesus me ama, porque quem, irmãos, quem se entregaria tanto na cruz ou numa morte como essa, à toa, por acaso? Não, e a Bíblia diz que Deus amou tanto a nós que Ele entregou, Ele enviou o Seu Filho naquela cruz. Foi por amor, e este amor conforta o nosso coração. Eu sei que pela cruz eu me identifico com Jesus, Jesus se identifica comigo porque Ele se entregou por mim, Ele se entregou por nós ali. E podemos ter certeza, meu querido, de que o Salvador me entende porque Ele foi traído, Ele foi rejeitado, e quando nós também nos identificamos nele, nós entendemos e passamos a entender que, mesmo sendo nós traídos, há um consolo para nós. Mesmo sendo nós rejeitados, há um consolo para nós. Jesus também o foi. E ali, ao se entregar naquela cruz, tudo isso se tornou real, se tornou verdadeiro. Jesus morreu por nós e essa mensagem da cruz conforta o nosso coração, conforta a nossa alma. Pela cruz eu também sei que há perdão para os meus pecados, porque a mensagem ali naquela cruz, a sua morte, foi justamente para isso, para acabar com o meu pecado, com o seu pecado, para colocar um ponto final em todo esse julgamento e toda a penalidade. Cristo morreu e o preço pago ali foi autossuficiente para cobrir qualquer ofensa. É isso que a cruz me diz. E é isso que traz consolo para o meu coração, porque a palavra do Senhor vai dizer: toda vez que eu pecar, eu posso ir diante de Deus, confessar o meu pecado, porque Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça, porque Cristo morreu na cruz e a cruz traz essa mensagem para mim. Sim, pela cruz eu sei também que há provisão para a vitória. Sim, há provisão para a vitória. Hoje é sexta-feira, mas o domingo vai chegar. E naquela cruz, Jesus, ao morrer ali, Ele estava dando a indicação de que Ele venceria plena e completamente todas as coisas, até a morte, porque nós já temos o final da história. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas naquele momento eles não estavam sabendo disso. E ali é justamente quando Jesus está dando e fechando o plano final para a grande vitória. E nós temos essa vitória na nossa vida, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é magnífica, cheia de amor. A mensagem da cruz demonstra esse amor de Deus para conosco. Isso tudo conforta, consola o nosso coração. E a mensagem da cruz também, ou a cruz que Cristo morreu, tem uma mensagem que me desafia. Sim, ela me desafia. Me desafia a pregar essa mensagem. Me desafia a falar dessa mensagem. Me desafia a pegar essa mensagem que chegou a mim através da morte de Cristo, através do seu sofrimento vicário, através de tudo aquilo que Ele sofreu naquele lugar, e me alcançou pela sua graça, infinita graça, imerecida graça, e hoje eu, você, nós podemos ter a certeza de que essa mensagem fez algo diferente em nós, algo diferente na nossa vida. Nós também podemos entender que a cruz que Cristo morreu tem uma mensagem que nos desafia. Sim, nos desafia a proclamá-la, nos desafia a falar dela. Nos desafia a olhar para o ser humano que ainda não entendeu essa mensagem, que ainda não olhou para a cruz, que ainda não enxergou isso tudo. Me desafia e te desafia
a falar para esse ser humano que a cruz pode fazer toda a diferença na sua história, na sua vida, que a cruz pode movê-lo para uma dimensão melhor, que a cruz pode fazer com que ele consiga enxergar a eternidade na presença de Deus, gozando de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Assim, a cruz que Cristo morreu tem uma mensagem que nos desafia. Sim, que faz com que saiamos por todos os lugares ou falemos desta mensagem para todos. Eu e você não podemos nos calar, eu e você não podemos ficar quietos, nós somos desafiados. E quando Jesus, logo após a sua ressurreição, ali depois de ter passado um tempo com os discípulos, ele disse: ide por todo o mundo, pregai esta mensagem. Ide por todo o mundo, fazer discípulos para aprenderem essa mensagem. E nós como igreja, meus queridos, apesar do isolamento social, não podemos ficar parados. Usemos então as nossas mídias sociais, usemos então a rede da internet, usemos então o telefone ou qualquer outro mecanismo para podermos, nesse tempo onde o mundo está perdido, onde as pessoas estão sem esperança, onde ninguém mais está vendo, ou muita gente, não está vendo aí uma solução para acabar com tudo isso, é hora de nós aceitarmos esse desafio da mensagem da morte de Jesus naquela cruz, para podermos falar para as pessoas: há uma mensagem que pode trazer paz e esperança ao coração das pessoas. Sim, é por isso, meu querido, que nós podemos dizer com toda a convicção: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sexta-feira, a morte do nosso Salvador. Ali, naquela cruz, Ele passou a sua mensagem para a humanidade. Mensagem de amor, mensagem de conforto, mensagem de consolo, mensagem de desafio, mensagem de confronto, mensagem que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa história. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, é um tempo sim de sermos e pensarmos em nós e dentro de nós, nosso coração e nossa alma, pensarem nessa situação toda do nosso Senhor Jesus morrendo, sim, mas é o tempo também de nos alegrarmos, porque Ele morreu por nós e a sua mensagem faz toda a diferença na nossa história, na nossa vida. Que sejamos instrumentos de Deus, desafiados por essa mensagem, para que outros possam entender o Evangelho da salvação. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe e que nessa sexta-feira possamos trazer ao nosso coração, à nossa mente, essa mensagem tão maravilhosa que aconteceu com o nosso Senhor Jesus naquela cruz. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, do seu pastor Denilson.